Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é o poeta grego Teógenes de Mégara. Para falar sobre essa personagem, temos a honra de termos conosco o professor Rafael Brunhara, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Junto comigo para essa entrevista estão Bia de Pauli, Lorena Ferreira e Fernanda Pio na produção. Seja muitíssimo bem-vindo, Rafael. Muito legal ter você conosco aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o podcast já desde da primeira edição do podcast. Sou fã do podcast, adoro. Então, estar aqui é um privilégio, é uma festa para mim também, porque eu estou revendo amigas queridas, né? Amigas de longa data, como tu, né? E como a Bia também, e novas amigas, a Fernanda, a Lorena, que conheci recentemente. Então, é um grande prazer estar aqui. Agradeço muito, muito mesmo o convite e a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, né? Então, muito obrigado. Imagina, o prazer é certamente nosso, né? Estamos aqui. Eu não pude estar nessa festa recente aí, né? Onde todos se encontraram, mas tudo bem. Falaremos um pouco sobre o que proporcionou esse encontro daqui a pouquinho. Mas, bom, nessa nossa primeira parte, a gente vai falar um pouco então sobre você, sua trajetória. E, é claro, a gente sempre começa sobre como você chegou aos estudos clássicos. Então, a minha pergunta é: o que te chamou a atenção nos estudos clássicos que fizesse com que você decidisse sobre perseguir essa carreira? Bem, a minha história, assim, não é nada excepcional, né? Eu acho que muitos outros colegas que vieram aqui, que deram entrevista, devem ter falado, devem ter narrado um percurso mais ou menos parecido, né? Quando eu escolhi fazer letras, né? Tenho a minha formação em letras, mestrado, doutorado, graduação pela Universidade de São Paulo, mas quando eu escolhi cursar letras, inicialmente eu não pensava em estudar grego ou latim ou ir para o caminho das clássicas, né? Eu me interessava pela literatura, por português, era algo nessa linha que eu queria seguir, aquela coisa um pouco difusa ainda de um menino de 17, 18 anos, né? Eu tinha professores excelentes de literatura e falei, é isso que eu quero fazer. E lá na USP, a gente tem aquela disciplina maravilhosa, né? Que é a Introdução aos Estudos Clássicos, que a gente cursa logo no primeiro ano, junto com outras disciplinas básicas. Eu já tinha tido contato com a literatura grega antes, a Odisseia. Eu me lembro de ter lido a Odisseia, de conhecer alguma coisa da Odisseia até então, mas era uma coisa muito incipiente, né? Daí a gente chega lá no primeiro ano e começa a ouvir nomes como Safo, né? A gente começa a ouvir poetas, Safo, Hesíodo, enfim, né? E a gente fala, nossa, isso daí é muito legal. Eu ficava assim, a cada aula o professor falava de Homero, a bela morte, o cadáver ultrajado, sei lá, citava as ações de Eros, né? Eros e Afrodite. Mas é isso que as pessoas estudam aqui? Eu também quero, né? Também quero. Mas me lembro que não foi a primeira opção que eu fiz, né? Lá na Letras da USP, primeiro a gente faz esse ciclo básico e depois a gente escolhe uma língua. E eu me lembro que inicialmente, na minha cabeça, eu falava assim, não, eu vou fazer aqui uma outra língua, vou fazer, sei lá, inglês, mas vou cursar todo o curso de grego, todo o curso de latim, a híbris da pessoa, né? Aquela híbris, né? Aquele exagero. Então, não, vou fazer isso. Me matriculei nessa outra habilitação, português e inglês, se eu me lembro bem, e peguei duas disciplinas das clássicas. Uma foi o latim, que era obrigatório para todos, né, com a professora Elaine Sartorelli, e uma disciplina chamada Poemas de Hesíodo, que foi com o Jaá Torrano. E no curso da Elaine eu tive a primeira oportunidade de conhecer uma língua antiga, uma língua declinada. A Elaine é uma professora maravilhosa, né? Ela reservava minutos da aula dela para falar de Sêneca, para falar de filosofia latina, para falar de literatura. Ela sempre com um posicionamento assim muito apaixonante sobre as coisas, né? E a mesma coisa o Torrano. O Torrano também, ele tinha essa paixão por aquele objeto de estudo, né? Ele nos ensinava, ele começou o curso de Hesíodo falando de Platão, né? Falou, não, Hesíodo é um poeta que se serve do pensamento mítico.
para entendermos o pensamento mítico, temos que ler Platão. E ele começava com aquela clareza de disposição, com aquela beleza, falando de deuses, de heróis, daquele mundo, né? E é impossível não se encantar por aquilo, né? Não se encantar por aquilo. E ao passo que no inglês, ainda que o inglês tivesse professores maravilhosos, muito bons, não era uma área que eu estava, não tinha me encantado ali pelo inglês. Ao passo de que todos os trabalhos que eu fiz para as disciplinas de inglês naquela época tinham alguma coisa a ver com grego e latim. Eu falei, não, pera, então é melhor eu mudar, né? Melhor eu assumir que eu quero estudar isso mesmo e que eu quero fazer disso a minha carreira, né? E daí eu mudei para o grego, né? Fiz um novo processo, né? A gente fez uma nova solicitação e comecei no grego no ano seguinte, quando eu tive aula com a professora Paula Corrêa, numa disciplina chamada Aspectos da Literatura Grega, né? E a Paula, como vocês sabem, né? Ela é uma grande estudiosa da lírica grega, né? Ela meio que introduziu, de certo modo, uma corrente de leitura, uma visão de leitura, uma bibliografia que ainda não era muito utilizada aqui, né? Então, ela deu esse curso, um curso inteiro sobre poesia grega. Então, eu vi lá nomes que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Arquíloco, Tirteu, Solon, Teógenes, tudo graças a Paula, né? E daí ela foi uma das pessoas, né? Uma das professoras, das pessoas mais importantes, assim, diria assim, não só na minha carreira acadêmica, como na vida mesmo, assim, né? Me ensinou a ler poesia grega, né? E isso que é o meu ofício, né? Então ela é um modelo de acadêmica para mim, né? Que admiro muito. E me lembro de ler os textos dela, de aprender a dimensão da poesia lírica, da relação com Homero, tudo aquilo me encantava muito, muito, muito. E certo dia eu fui lá, né? Assim, eu sou um pouco tímido, tá? Sou ainda, melhorou muito, mas eu sou. E eu me lembro que eu não conseguia nem expressar direito, né? Eu queria fazer uma pesquisa, cheguei para ela, olha, Paula, tem esse poema do Arquíloco aqui, não sei. Aí ela virou para mim e falou, não, Rafa, peraí, você não vai estudar Arquíloco agora, eu vou te dar esse poeta aqui, Tirteu, você vai estudar é um outro poeta que eu estudei no mestrado, Tirteu, você vai ler esse poeta e nós vamos seguir por aqui, Rafa. Deixa eu ver aqui se eu consigo uma bolsa de iniciação científica, se eu ainda posso pedir para você, e é isso que você vai fazer. E daí eu comecei a ler já traduzir, me encantava muito essa coisa da tradução, né? Sobretudo numa área como a lírica grega, que não tinha muitas traduções, né? O que circulava naquela época, nas aulas da Paula, ou eram traduções que ela mesma fazia, traduções de trabalho para aula, ou eram traduções do professor Cavalcante de Souza, né? Assim, que ele havia publicado em uma revista no final dos anos 80, e era aquilo que circulava, né? Então, eu olhava para aquilo e falei, nossa, né? Posso traduzir esses autores, esse mundo tão inexplorado também, e fui pegando gosto pela tradução, ao mesmo tempo que eu pegava gosto pela pesquisa, por conhecer os meandros aí da poesia lírica grega, arcaica, né? Basicamente foi isso, né? Eu fui introduzido pela Paula nesse mundo aí, e terminada a graduação, já emendei o mestrado sobre Tirteu, né? Esse poeta que me acompanhou desde a graduação, desde que a Paula falou, você vai estudar esse poeta. E aí eu fui pegando gosto pelo poeta, né? O Tirteu era um poeta que se dizia assim, não, esse poeta é um poeta, ele é um poeta espartano. Eu falei, não, espartanos não sabem fazer poesia, esse poeta é muito ruim. E aí tinha um ou outro poema bom ali do Tirteu, e você falava, isso aqui não é do Tirteu. Esse poema é muito bom para ser dele. Então você pegava assim, é um poeta que eu fui aprendendo a gostar e fui vendo, aprendendo a lidar com ele. E foi ele que eu estudei no mestrado, né? Então, graduação, mestrado. No doutorado, logo em seguida, eu comecei a estudar o Teógenes. Comecei meu doutorado já atuando como docente aqui no Rio Grande do Sul. Então foi mais ou menos esse o meu percurso, mais ou menos esse o meu interesse pelas clássicas. Foi muito moldado, na verdade, pelos professores excelentes que eu tive, né? Os caminhos que eu fui seguindo, que me foram sendo abertos por esses professores, né? Eu acho que aí devo muito a eles nesse sentido, né? Por essas descobertas todas. Isso é uma coisa que a gente costuma ouvir com bastante frequência, Rafael. Até é a nossa experiência, né? E também a gente costuma ouvir sempre com muita frequência, né? Como os professores acabam moldando, né? O nosso trabalho, apontando caminhos. E a gente deve com certeza muito a eles, né? E você falou também com relação às traduções, né? Que não havia muitas. E você
tem inclusive um livro publicado em coautoria com a nossa querida, que já esteve aqui conosco, Juliana Ragusa, Elegia Grega Arcaica, uma antologia que saiu pela Minema em 2021, né? Isso. Foi, aliás, um dos primeiros títulos que passou a ser uma série de publicações sobre o mundo antigo, né? Você pode nos falar um pouco sobre como foi publicar esse livro, em coautoria? Como você vê o futuro dessa coleção, né? Como muito tem dito por aí, seria a nova Aleb brasileira? Eu gosto de pensar assim. Esse livro, A Elegia Grega Arcaica, ela surgiu, acho que foi o segundo lançamento da Minema. Eu acho que o primeiro, de literatura grega, foi o primeiro. Eu acho que antes havia saído a tradução dos Evangelhos, né, do Marcelo Musa, né, e logo em seguida veio a Elegia. E a gente começou a discutir esse livro, a Juliana e eu, antes mesmo de existir Minema, né. Acho que a Minema era uma ideia ali, né, e assim que eu terminei o doutorado, 2018, e quando a Ragusa terminou a livre docência dela, né, em Baquílides, a gente discutiu um projeto que a gente vinha alimentando, conversando, assim, coisa de corredor, WhatsApp, assim, ficar discutindo, fazer uma antologia de elegia grega nos moldes de um outro trabalho da Juliana, que era o Lira Grega, esse pela Edra, né? No Lira Grega ela estuda os 9 poetas mélicos, né? Os 9 poetas mélicos, Safo e Píndaro e companhia, né? E ela queria há muito tempo fazer uma antologia nos mesmos moldes, só que nesse outro gênero que era a poesia elegíaca. E como eu já vinha estudando elegia desde que eu comecei a pesquisar na minha vida, né? Lá com a Paula, ela me chamou, né? Ela já tinha essa ideia, me chamou e a gente montou uma estrutura ali. Bom, vamos falar desses poetas, vamos traduzir, vamos dividir o trabalho. Vai ser isso, né? Vai ser assim o livrinho, né? O nosso horizonte era fazer um trabalho que fosse parecido com Lira Grega e a gente foi escolhendo os poetas muito pela nossa afinidade, né? Com cada um deles, né? Por exemplo, Tirteu, Teógenes, esses ficaram para mim. Agora a Juliana, que gosta ali de Miminermo, dessas questões de Afrodite, ela já pegou os poemas, esses poemas que falam de Eros, de Afrodite. Então, eu acho que foi essa divisão, foi um trabalho muito entrosado, né? Foi uma etapa importante da vida também essa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma colega e amiga, né, que pensa parecido, né, pensamos parecido, tivemos a mesma orientação, né, ambos somos discípulos da Paula, então o modo como a gente pensa a poesia arcaica, essa poesia que é tão complicada por causa da sua fragmentariedade, né? Casou ali nossas ideias, nossos pensamentos sobre poesia e também a oportunidade de poder ficar discutindo, né? Conversando sobre esse ou aquele poema. Então foi quase uma escola para mim também. Eu aprendi com uma outra pesquisadora que é maravilhosa, né? Que está há anos trabalhando também com a poesia arcaica. Então foi um aprendizado para mim também, um segundo momento de aprendizado e também ela sendo uma pesquisadora na qual eu muito me espelho, né? Também acho que é uma outra pesquisadora que admiro muito e que, pela afinidade dos conteúdos que a gente trabalha, é alguém que eu sigo muito de perto. A gente vem pensando em fazer outros trabalhos juntos, né? E continuar essa parceria que deu tão certo, né? Que foi tão legal para mim, assim, foi tão legal pra gente. Muito bom, e a gente que agradece, porque é realmente um livro riquíssimo, com, né, introdução aos poetas, é um livro muito bacana. Inclusive, eu usei 2 semanas atrás aqui para preparar minhas aulas sobre lírica, Tirteu, falei de Tirteu bastante, Agora arquivo. deixo publicamente aqui, assim, para Juliana assistir esse podcast. Juliana, temos que fazer a antologia do Jambo agora. Antologia do Jambo, que é outro gênero, né? O gênero, só que como envolve poemas obscenos e de baixo calão, a Juliana não quer fazer. Tô expondo aqui, expondo. Olha só, justamente eu ia perguntar sobre isso, como é que tá o plano do Jambo. E, bom, se ela não quiser, a gente vai fazer uma pressão aqui, então, no podcast para ela aceitar. Vamos lá, Juliana, vamos aceitar Juliana? Esse convite aí, a gente está precisando desse material. Mas tem projetos, mas brincadeiras à parte, tem projetos à parte que a Paula está desenvolvendo, também a Paula que está mais vinculada ao Jambo, que ela deve fazer. Então, é uma brincadeira, viu, Juliana? Mas vamos fazer. Bom, ótimo saber disso, que teremos novidades aí em breve. Bom, antes da gente encerrar esse primeiro bloco
com a nossa última pergunta, eu só vou fazer um momento merchan aqui, que é justamente das suas incursões digitais, digamos assim, das suas traduções, porque eu sei que muita gente usa o seu blog de muito tempo atrás, chamado Primeiros Escritos, blog de poesia e tradução. Então eu queria deixar registrado. É antigo, mas olha, eu já usei, eu tenho certeza que muitos aqui que ouvem já usaram ou usam ainda, porque você faz, né? Além das suas traduções, você coloca traduções que não são publicadas, assim, ou que se esgotaram, enfim. Então, eu queria deixar registrado aí. Só uma palavrinha, ele veio numa época que casa um pouco com aquilo que eu falei sobre a lírica no começo, né? De que não tinha muita tradução, muita publicação, e a maioria dos trabalhos estava esparso, né? Ou em artigo de revista, ou em... Aí eu fazia para uso pessoal mesmo, né? E eu fico contente que as pessoas usem e mantenho, gosto, né? Não sei se as pessoas ainda leem blog hoje em dia, mas tá lá, fica como um acervo. Acho que sim, scripta manent, né? Scripta manent, concordo. Bom, para nossa então última pergunta, para nós fecharmos o primeiro bloco, a gente queria ouvir um pouco de você, porque há poucos dias, né, nesse encontro que vocês puderam participar da SBEC, né, a nova diretoria assumiu, né, a diretoria de 2024-2025, e você compôs a chapa e agora compõe a nova diretoria como vice-presidente. Então, conta para nós um pouquinho como que foi essa reunião dessa chapa, que, assim como a anterior, está em diversos estados, e qual a principal proposta, o que a gente pode esperar dos trabalhos aí dos próximos 2 anos? Eu acho que é mais meritório nessa composição dessa chapa, da SBEC, da diretoria da SBEC, e que vem, de certo modo, numa continuidade daquilo que a Juvelina já fez, né? Teve uma fala muito interessante do Jacinto, né, lá no Congresso, que ele comentou assim, quando a Jovelina assumiu a diretoria, ele comentou, bom, finalmente agora a SBEC é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, porque finalmente ela chegou no norte, né, que era onde faltava chegar, né, então é uma Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos de fato, né, e essa composição, né, agora sob a presidência da Isabela, vai muito nesse sentido de tentar reconhecer, a gente fala de estudos clássicos, né, nós falamos de estudos clássicos, mas qual é a realidade dos estudos clássicos em cada região do Brasil, né? Como são os estudos clássicos no Norte? Como são os estudos clássicos aqui no Rio Grande do Sul? Certamente não é igual ao que é no Sudeste, ao que é igual ao que é no Centro-Oeste, né? Então, uma chapa que tente, ao que é igual no Nordeste, uma chapa que tente compor, tente reunir professores, que tente reunir colegas das diversas partes do Brasil para a gente tentar mapear e ter uma visão holística do que são os estudos clássicos, num contexto, né, em que a própria universidade está se transformando, né? A gente vê aqui, né, questões como a extensão, né, ganhando um papel preponderante na discussão acadêmica, né? A gente vê a transformação das licenciaturas, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pretende se haver nesses próximos 2 anos também, né? Pensar nesse horizonte, né? Então, nessas duas vertentes, né? A gente pensar, bom, o que é fazer estudos clássicos, afinal, né? O nome da chapa era Clássica Omnibus, né? Clássicos para todos, né? Então, é essa ideia de um reconhecimento holístico do que é o fazer dos estudos clássicos nessa dimensão acadêmica que enfrentamos hoje, né? Nesse universo acadêmico que nós estamos enfrentando hoje, né? Então eu acho que é nesse sentido que a chapa se formou. Claro, muito mérito da Isabela, conseguiu nos congregar todos aí. Eu topei, porque era Isabela, olhei a chapa, não, claro que eu vou. Isabela e outras colegas e colegas amigos, enfim, maravilhosos. Então eu acho que a gente tem grandes expectativas aí de fazer um bom congresso e uma boa gestão, né? Mas eu acho que é isso, assim. Estamos bem felizes aí com a nova chapa e aguardando aí os próximos anúncios aí do que vocês pretendem fazer. Bom, vamos... Não, olha, se Deus quiser, a próxima estarei lá. Bom, vamos fazer então uma pausa, um intervalo. Na sequência, vamos falar sobre Teógenes de Mégara. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br
e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta com o professor Rafael Brunhara para falarmos sobre Teógenes de Mégara. Pergunta clássica, né? Conta pra gente o que a gente sabe sobre o Teógenes e o que a gente tem do contexto de composição dos seus poemas. Claro, é muito difícil quando a gente fala Teógenes, essa figura, quando a gente fala de Teógenes, geralmente a gente está falando também de teognideia, né? Então, assim, isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o que se sabe sobre o contexto desse poeta, pelo menos na antiguidade, a gente sabe que a existência dele, a sua identidade, isso nunca foi questionado. Existiu um poeta chamado Teógenes. O que os antigos discutiam, e discutiam muito, era a época em que ele compôs e a cidade natal. A gente tem uma enciclopédia muito importante do século X, a Suda, né, que ela dá algumas datas para Teógenes. Coloca ali em meados do século VI, sendo quase um contemporâneo do Solon. Essa era a visão dos antigos. Modernamente, isso mudou um pouco. Modernamente, ele é visto numa época, num momento muito singular da história da Mégara antiga, que é o período das tiranias, né? Ele está no período arcaico. O período arcaico era um período que vicejava em tiranos, né? E havia um tirano em Mégara também, de nome Teágenes, que ele atuou, esse tirano regeu, né, entre 630 e 607 a.C. E colocam ali, mais ou menos ali, a datação, o contexto, o universo dos poemas de Teógenes. Ou um pouquinho antes dessa tirania de Mégara, ou um pouquinho depois. Isso acontece, sobretudo, nessas hipóteses são formuladas, quando se atenta para os versos do Teógenes. Teógenes, ele está o tempo todo relatando nos seus poemas o temor de um governo autocrático, né, do surgimento da ascensão de um governo tirânico, autocrático, ou composto por membros envilecidos da comunidade, né, por aristocratas corruptos que foram seduzidos pelas riquezas. Então, mais ou menos isso sobre o contexto que ele atuou, mas é um pouco mais complicado que isso quando a gente falar da poesia dele mesmo, acho que isso fica evidente. E até mesmo o local onde ele compôs esses poemas, né? A gente se diz Mégara, mas os antigos reconheciam duas Mégaras. Platão fala de uma Mégara e diz que Teógenes veio de lá. Uma Mégara situada ali no Istmo de Corinto, né? Que é que a gente conhece. Mas havia uma Mégara na Sicília também. Então, até isso é incerto, né? Então, os antigos, eles discutiam, né? Sobre o período em que ele compôs, e sobre o local de nascimento. Mas até então não se questionava nada sobre a identidade dessa figura mesmo, tá bom? Então, mais ou menos isso aí sobre Teógenes e o seu contexto, né? Com relação à sua poesia, qual é a importância da poesia de Teógenes? Isso é interessante, né? Primeiro, porque assim, a poesia de Teógenes, né? De novo, aquele disclaimer, né? Quando a gente fala de Teógenes, a gente está falando de teognideia. Isso é uma percepção moderna. Na antiguidade, embora o Teógenes não seja para nós assim, ele tem um grande volume de poemas atribuídos a ele, mas dificilmente para nós ele seria o primeiro nome que a gente pensa quando fala em poesia grega na antiguidade. Mas o papel dele na antiguidade possivelmente teria sido maior do que aquele que a gente atribui para ele hoje, né? Tem muitos testemunhos sobre isso. Alusões, citações. Por exemplo, a gente pode dizer com quase toda certeza que ele era um poeta muito lido nos círculos ligados a Sócrates, lá no período clássico. Porque a gente vê alusões e citações constantes a ele em Platão, no Mênon, por exemplo, quando o Sócrates platônico vai falar sobre a possibilidade da virtude ser ou não ensinada, ele começa a citar Teógenes, ele começa a citar versos de Teógenes e começa a mostrar e mostra para nós que ele, Sócrates, Platão, tinha acesso a alguma coleção dos versos dele. Xenofonte também teria composto um tratado chamado Sobre Teógenes. E lá nesse tratado ele teria reconhecido Teógenes como um mestre da virtude humana, né? Um mestre da areté humana. Ele vai dizer lá, o Xenofonte, assim como existem tratados de equitação para você cuidar de cavalos, existe a poesia de Teógenes para você entender e tratar de seres humanos. Então, Xenofonte diz isso, né? E reconhece como um mestre da virtude. E até outras figuras, né? A gente tem relatos de um sofista chamado Eveno de Paros, que aparece na obra de Platão, mas que nunca é vilipendiado pelo Platão. Isso é muito curioso, né? Com aquele furor contra os sofistas, esse é um que ele resguarda um pouco. E esse Eveno de Paros
teria uma ligação com a poesia de Teógenes, ainda incerta, ainda discutida, mas teria. Então ele era um poeta muito lido na antiguidade, né? No período clássico, na Atenas clássica, ele era um poeta lido justamente porque Atenas, ali naquele período, vivia constantemente também o temor de uma tirania, né? Vivia com temor de governos autocráticos, né? Então trazer o Teógenes acabava sendo também, para Platão, isso é importante para Platão, servindo como modelos de governo alternativos à democracia ateniense, né? Então, Platão provavelmente o leu nessa chave. Mas o Teógenes acaba sendo um poeta muito mais rico, a poesia de Teógenes acaba sendo uma poesia muito mais rica do que isso, por ela nos fornecer, de certo modo, uma fotografia, vamos dizer assim, de como se dava a composição de poesia no período arcaico. Então, o Teógenes era um poeta que compunha elegias, né? Elegia era uma espécie de ritmo que os gregos usavam para falar de quase tudo, quase todos os temas cabiam numa elegia, era definido pelo ritmo, né? Elegia. E Teógenes falava da vida do homem grego comum, desde os seus temores políticos até as suas relações pessoais, né? Então acho que a poesia de Teógenes é interessante nesse sentido, né? Por nos mostrar tanto de um ponto de vista histórico, esse desenvolvimento do pensamento grego, mas também, e aí claro, né, por ser boa poesia, por ser uma poesia interessante, ser uma poesia agradável, ser uma poesia legal de ler, né? Por isso Teógenes nos é caro ainda, né? Bom, então já que você já deu alguns disclaimers aí sobre a problemática da tal questão sobre a coleção de poemas chamada Teognideia e o que a gente entenderia pela autoria propriamente de Teógenes. Então, conta de fato para a gente o que é a Teognideia e o que se faz com ela hoje, como se entende essa coleção de poemas. Essa daí é a grande questão, né? Quando a gente fala de Homero, a gente tem a questão homérica, né? Os estudiosos de elegia gostam de falar de uma questão teognídea também, que é isso daí, né? Assim, que se entende quando a gente fala de teognideia, né? Por que a gente não fala de Teógenes, mas de teognideia? Por quê? Quando a gente pensa na poesia arcaica, essa poesia que é anterior, Teógenes está assim, Teógenes veio depois de Homero, tudo indica, e anterior aos grandes poetas trágicos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Ele está naquele período intermediário ali da cultura, do pensamento grego ali, né? E esse contexto é um contexto desolador. Por quê? A gente só tem um vislumbre dos poetas que compuseram naquele período, né? O que a gente sabe desses poetas, em sua grande parte, veio de autores posteriores, que eles conservaram excertos da lírica grega, né, da chamada lírica grega, que interessavam os argumentos deles. Hoje a gente tem alguns manuscritos conservados de um jeito muito, muito precário, né? Então, a gente tem esse cenário muito complicado da poesia arcaica, e aí a gente tem a teognideia, que assim, a gente pode dizer que é um milagre da transmissão de poesia grega arcaica, porque sobrou de Teógenes quase 2.000 versos completos ali, uma coleção completa, conservada em 50 manuscritos, então foi muito transcrita essa obra, então circulava. E a primeira coisa que a gente pensa, então, quando a gente pega uma coleção dessas, assim, que maravilha, estamos diante de um poeta arcaico, assim, que foi conservado, que sobreviveu ao nosso tempo intacto. E a gente tem até um poema do Teógenes que parece reforçar essa nossa visão. Ele vai dizer assim, ele começa o poema se dirigindo a um parceiro de simpósio, fala assim, olha, eu estou aqui compondo os meus versos e vou colocar um selo sobre esses versos. Todo mundo que lê, todo mundo que ouvir isso aqui, vai entender. Esses versos são de Teógenes. E Teógenes é um poeta extraordinário. Assim, modéstia não era uma característica dele. Eu sou extraordinário, ele vai dizer, né? E esse selo mostra que eu sou extraordinário. Que eu sou Teógenes, ele dá o nome e o endereço. Eu sou Teógenes de Mégara. E essa é a minha poesia. E ele tinha uma preocupação ali, né? Quando ele diz isso, ele já tinha uma preocupação de assegurar que a obra dele se mantivesse estável através do tempo. Que se mantivesse estável, sem alterações. E ele diz, né? Com aquela modéstia que lhe é característica. Ninguém precisa mudar o que é perfeito. Ele fala, muitos versos. Ótimo. E qualquer um que fosse imitar meus versos, qualquer um que for roubar meus versos, o plágio será facilmente detectável. Todos vão reconhecer que isso não é Teógenes. Porque tem uma marca indefectível aqui que ele diz, é o meu selo, esfreguiz, né? Aí tem um problema. A gente não sabe o que é esse selo. O que ele queria dizer sobre esse selo. Faz ideia do que era esse selo exatamente. As discussões são inúmeras. E, ironicamente, o Teógenes talvez tenha sido o poeta que foi mais maltratado nessa questão da transmissão. A gente percebe que tem versos que estão na Teognideia
que claramente não são de Teógenes. Na transmissão da poesia grega, a gente vê versos ali que a gente sabe que são de Tirteu, que são de Solon, que são de Mimnermo, que são de outros poetas. Eu mencionei o Eveno de Paros também, né? Diz a lenda que até mesmo esse Eveno de Paros colocou alguns versinhos dele ali na coleção, né? Também. Então, assim, a gente não sabe, de fato, o que foi esse selo indefectível da poesia de Teógenes e não consegue dizer exatamente o que era de Teógenes e o que não era de Teógenes. Claro que num contexto de uma poesia que circulava oralmente, no âmbito do simpósio, os gregos antigos não pensavam do mesmo modo que a gente pensa nas questões de autoria. Mas aqui a gente parece estar vendo uma transformação, e pelo menos a gente pode falar em uma questão de autoridade, né? Teógenes reconhecia, tinha algo naquela poesia que se podia dizer que era Teógenes. A gente só não sabe muito bem o que é. Mas ele era cioso da sua poesia. Ele era cioso de como a sua poesia era transmitida. Então a gente já tem, pelo menos aí, algo que pode se aproximar dos germes de uma noção de autoria, aí, né? Um germe de uma noção de autoria que começa a se desenvolver aí. Aí alguns vão dizer, os poemas de Teógenes são aqueles ao qual ele se dirige a um interlocutor de nome Cirno. Cirno era um menino, um jovem, que era o receptáculo dos ensinamentos morais de Teógenes. Teógenes vai veicular uma moral aristocrática, uma ética aristocrática, e vai ensinar um jovem nessa moral aristocrática. Então, é frequente na poesia dele versos como: fica próximo dos nobres, eu vou te ensinar coisas que eu aprendi quando eu era menino, e você vai transmitir esse pensamento, esse saber aristocrático para o futuro. Um saber se baseava, sobretudo, numa ideia de que, né, a justiça como principal valor, que era colocado por Teógenes, a reciprocidade entre os convivas, né? Era uma sabedoria que ia nesse sentido, né? Então, alguns dizem que todos os poemas que se dirigem a um certo Cirno, essa figurinha aí a quem ele direcionava seus ensinamentos morais e eróticos também, né? Isso a gente pode falar depois. Esses poemas são de Teógenes. Essa é uma hipótese. Outra hipótese diz que Teógenes, não importa quem é Teógenes. Teógenes reflete um estado de coisas, uma síntese da poesia, das tradições poéticas que circulavam em Mégara. Então não importa quem é essa pessoa, mas importa o que aqueles versos dizem e o estado de coisas que aqueles versos transmitem, né? Então tem essa vasta discussão sobre a poesia de Teógenes, sobre a Teogonideia. Então é sempre mais interessante falarmos em Teogonideia antes de falarmos em Teógenes. Não sei se fica claro por aí. Sim, mais claro que isso, está ótimo. Não, acho que Maravilha. agora a gente já consegue falar para os nossos ouvintes onde achar essa poesia, quais são as principais questões, né? E o valor desse poeta, sobretudo, tanto na antiguidade quanto agora, né, nos dias de hoje. Bom, Rafael, certamente teríamos muito, muito mais a falar sobre o Teógenes. Legal. E, infelizmente, por conta do tempo tirano, como, né, já dissemos várias vezes em outros episódios, precisamos encerrar, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Foi realmente um prazer tê-lo aqui. E se quiser algumas considerações finais, fique à vontade. O prazer é todo meu, revê-las todas, né? E de poder falar um pouquinho desse poeta que eu tanto gosto, né? Que eu trabalhei tanto com ele, né? Então eu acho que é legal sempre poder voltar a ele e a oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho do que eu faço. Então eu fico muito, muito honrado mesmo com o convite e parabenizo o podcast Arcai, que é o meu favorito, aí adoro ouvir sempre, e desejo sucesso aí nas empreitadas futuras aí, nos próximos convidados aí. Continuarei ouvindo atentamente. Muito obrigado, então, gente. Obrigada, Rafael. Até a próxima, então. Até mais. Da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio,
Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!